Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Eu sou a professora Amanda e na nossa aula de hoje da disciplina de Materiais de Construção Civil 1, vamos conversar sobre agregados para concreto, certo? A nossa primeira conversa é sobre agregados. Bora lá? Bom, pessoal, o que seria o agregado, né? Intuitivamente a gente já sabe, mas por definição é um material particulado, incoesivo, inerte, né? Já que ele tem atividade química praticamente nula, ou seja, não reage, né, quando entra em contato com outros materiais. E ele é constituído por uma mistura de partículas, né, que cobre uma extensa gama de tamanhos, né? Então a gente vai ver que existe uma gama enorme de partículas quando a gente está falando sobre agregados. Na construção civil, né, a gente tem uma definição bem clara desses tipos de agregados. Mas quando a gente está falando de tecnologia do concreto, né, esse termo agregado ele é generalizado, né? Então se aplica a vários tipos de materiais, né, que possuem granulometrias diferentes, né? E aí a gente vê os exemplos, né? O filler, a pedra britada, a bica corrida, rachão e etc, né? Todos esses materiais, eles são agregados. Então aqui no próximo slide, a gente tem o filler, né? Esse material bem pulverulento, resultante, né, do processo de britagem. A gente tem a pedra britada e aí posteriormente a gente vai ver que nós temos vários tipos de brita, né, que se classificam de acordo com o diâmetro das partículas, né? A gente tem a bica corrida, a pedra rachão, e aí a gente percebe, pessoal, que o que diferencia um do outro praticamente é a granulometria, né, a respeito ao tamanho do grão. Bom, e qual a importância do agregado, né? Ele tem uma importância econômica, porque o custo do agregado ele é bem menor que o custo do cimento, e além disso, ele ocupa de 60% a 80%, né, do volume do concreto. Então, em 1 metro cúbico de concreto, cerca de 60% a 80% do material constituinte, ele é um material agregado, certo? A importância técnica, né? Os agregados, eles influenciam decisivamente, né, em muitas propriedades do concreto, tanto no estado fresco, quando a gente está ali trabalhando com o concreto, elaborando aquele traço, quanto no estado endurecido do concreto. Então, depois que a gente passa pelo processo de cura, né? Então, no estado fresco, por exemplo, a gente tem a trabalhabilidade. Então, a trabalhabilidade vai ser aquela facilidade da gente trabalhar com aquele concreto, né? E aí tem influência do agregado que está na composição desse material. Além disso, a gente tem a retração por secagem, que nós vamos ver mais à frente, né? Mas basicamente é a perda de água do concreto, a redução do seu volume e aí o surgimento de fissuras, né? Ocasionando o surgimento de fissuras. Propriedades mecânicas, né? Que são relacionadas à resistência da nossa peça de concreto acabada. E ainda desgaste por abrasão, certo? Então, vemos a importância econômica e a importância técnica. Além disso, a gente tem a importância ecológica, né? Esses materiais agregados, eles são obtidos através da mineração, né? Então, eles são materiais naturais, certo? E aí, essa extração desses agregados, ela não é feita com enfoque de sustentabilidade ambiental. Então, acaba sendo uma atividade que gera grandes impactos ambientais, né? Pesquisas de resíduos dos mais diversos tipos, como agregados em concretos e argamassas. Aí, com isso, pessoal, se tem estudado soluções alternativas, né? Que pudessem utilizar outros materiais, né, como agregados, visto que existe realmente essa exploração, né, das áreas, das jazidas, e aí existe uma grande degradação ambiental que é relacionada com essa atividade. A extração da areia e da pedra britada para uso na construção civil constitui uma atividade mineradora,
e como acontece normalmente com toda atividade de mineração, trata-se de empreendimento exploratório que degrada o meio ambiente, né, como eu já falei. E aí, pessoal, também é importante frisar, os agregados, eles são materiais naturais, né? Eles são recursos naturais, não renováveis. Então, depois que você vai explorar uma jazida e você pega todo aquele material que tem lá, não tem uma renovação desse material. Aquela área ela fica degradada e aí você precisa explorar outra área para retirada de agregados. Quais são os principais impactos ambientais, né, ocasionados pela extração mineral dos agregados? Primeiro, alteração da paisagem, né? Segundo, supressão da vegetação, principalmente da mata ciliar, né? Quando a gente está falando aí da extração de areia, que é feita no leito dos rios, certo? Então, existe também essa parte de supressão da vegetação. Na extração de areia, né? Pode haver alteração na calha dos cursos d'água, instabilidade de margens e taludes, né? Quando a gente está retirando os taludes, eles ficam instáveis. Pode surgir turbidez na água, né? No caso da extração da areia, e lançamento de efluentes decorrentes da mineração nos rios, certo? Então, são impactos ambientais muito sérios, né? Que são gerados a partir dessa atividade. Bom, e qual seria o processo de extração e de produção desses agregados, né? Quando a gente fala de agregados, mais à frente, vocês vão ver que nós vamos falar de agregados graúdos e agregados miúdos, né? No caso da brita, ela é classificada como um agregado graúdo. Aí a gente vai conversar sobre o processo de extração da brita, que é diferente, né, do processo de extração da areia, certo? Bom, vamos lá. A pedra britada, ela vai ser obtida a partir de uma unidade industrial mineradora chamada pedreira, né? Que inclusive aqui na nossa cidade nós temos, né? Geralmente se faz uma visita técnica, né? Na pedreira para ver o processo de fabricação da brita. Entretanto, como a gente está nesse contexto de pandemia, né? Esse módulo, né? Eu temo que não seja possível. Então, ela é obtida, né? A partir dessa unidade industrial que a gente chama da pedreira. Inicialmente, pessoal, ela está lá em seu estado natural, né? A rocha está lá no seu estado natural. E aí, para a gente transformar ela em brita, a gente precisa diminuir o tamanho dela, né? E reduzindo o diâmetro dela. Então, a gente está lá com aquela rocha no seu estado natural. E, inicialmente, a gente tem que fazer um processo de desintegração dessa rocha. Como é que ele acontece? Ele acontece por meio da utilização de explosivos. Então, a gente faz essa desintegração controlada por meio de explosivos, certo? E aí, tá aí até a composição, né, dessa rocha. Pode ser composta por granito, guinais, basalto e etc, certo? Então, ela está no seu estado natural, a gente faz essa desintegração inicial por explosão. E aí, a gente vai obter grandes matacões, que são rochas com diâmetros grandes ainda, né? Então, ainda não está apropriado para a gente utilizar na construção. Depois da formação desses grandes matacões, esse material ele é transportado e ele vai ser triturado em um equipamento chamado britador, né? Dando origem à brita, certo? E posteriormente esse material vai ser passado em peneiras para que essas britas elas sejam separadas de acordo com sua granulometria, certo? Então aqui a gente vê primeiro a rocha no seu estado natural e a gente vê aqui, ó, a utilização de explosivos que gera esses grandes matacões aqui, né? Que são essas rochas com um diâmetro determinado. Acho que eu esqueci agora, mas depois eu até posso falar para vocês, certo? Então, esses matacões, eles são coletados, ó, como vocês estão vendo aqui, e são transportados para onde essa brita ela vai ser beneficiada, certo? Então, deixa eu passar aqui. Bom, depois ela vai para o processo de britagem, né, onde ela vai passar aqui, vai ser reduzido seu diâmetro e por último ela vai para o processo de classificação, onde ela vai ser peneirada, né, e ela vai ser dividida de acordo com a classificação granulométrica dela. Aí aqui a gente tem, né, eu trouxe para vocês foto de pedreiras, né, e com a modificação da paisagem a gente vê que há um nível muito grande de degradação ambiental nesse processo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o processo de extração e produção, né, da areia. Já a areia, pessoal, ela vai ser extraída de unidades de mineração que são chamadas de areais ou portos de areia.
E podem ser também extraídas do leito de rios, né, que a gente chama de depósitos lacustres, de veios de areia subterrâneos, minas ou ainda de dunas. A areia é conceituada na indústria como um bem mineral constituído predominantemente por quartzo de granulação fina e pode ser obtida a partir de depósitos de leitos de rios e planícies aluviais, rochas sedimentares e mantos de alteração de rochas cristalinas. Então a gente vê aí que existe, né, uma grande quantidade de fontes de produção de areia. Entretanto, pessoal, é bem comum essa extração ocorrer, né, do leito dos rios, né, na maioria dos locais. Aí, como eu falei, a maioria que é produzida aqui no Brasil, ela é extraída do leito dos rios, né, ou de minas, com formação de cavas inundadas pelo lençol freático. A areia, pessoal, em conjunto com a água, ela vai ser bombeada para os silos suspensos, né, já que ela é retirada lá do leito dos rios, a gente sabe que vai ter uma areia com a quantidade de água, e que não é possível a gente remover só a areia, né. Então, ela junto com a água, ela vai ser bombeada para esses silos suspensos, né? Ou então acumulada no terreno, para posteriormente ser embarcada em caminhões basculantes com destino ao distribuidor ou ao consumidor final, certo? Então, a gente vê que aí não existe como na brita, né? Que tem um processozinho ainda de beneficiamento. Então, a extração já garante a utilização desse material. Então, a gente tem aqui o areal, certo? E o silo de areia. Depois eu passo vídeos associados nesses processos de extração e produção dos agregados. Bom, aí, visto isso, né, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre a aplicação dos agregados na construção civil. Embora a gente saiba, né, intuitivamente que a gente utiliza agregados, se alguém te perguntar, vai dizer assim, onde é que a gente utiliza os agregados? Aí você vai dizer, no concreto, na argamassa, né? Mas existem outras aplicações também, né? Como essa daí, em lastro de vias férreas, bases para calçamentos e camadas drenantes, né? Então, por exemplo, os agregados eles são utilizados como base e subbase de pavimentos asfálticos, né? Como reforço de subleito de pavimentos, né? Como lastro de rodovias, como vocês estão vendo aí. Aqui, reforço das camadas de pavimento e em concretos asfálticos, né? Os agregados são utilizados nas argamassas para assentamento, né? Revestimento de pisos, paredes e tetos. Então, na elaboração da argamassa, a gente utiliza a areia, né? Que é o agregado. E aí, no concreto, né? Seja no concreto simples, né? Que é aquele concreto que é composto apenas por água, aglomerante, agregado, né? Sem a presença do aço. Aí pode ser o concreto armado, né? Que é quando a gente acrescenta ao concreto simples as armaduras, né? De aço. O concreto protendido, que depois a gente vai conversar sobre ele, né? Que é aquele concreto que as armaduras elas sofrem uma proteção antes da concretagem. E também os concretos especiais, que também a gente fala sobre eles depois, né? Que são aqueles concretos de alto desempenho, né? Com alta resistência inicial, enfim. Então, amplamente utilizado aí na elaboração dos concretos. E aí, pessoal, a gente pode classificar esses agregados segundo a origem como naturais, como por exemplo areia, pedregulho, cascalho ou seixo rolado. Aí aqui a gente tem exemplos, né? Areia lavada, o seixo rolado, né? Grosso, areia crivada, areia branca. Aqui, segundo a origem ainda, né? A gente tem os naturais e os artificiais. A pedra britada, né? Por quê? Apesar de ela ser minerada de um processo lá natural, né? A partir de uma rocha e tal, ela passa por um processo industrial para poder ser utilizada. Então, a pedra britada, a areia artificial, a escória siderúrgica, argila expandida, cinza volante sintetizada e etc. Né? São exemplos de agregados artificiais. Né? Então, aqui a gente tem aqui a argila expandida, que é utilizada também na elaboração do concreto, pó de pedra, né? Que também pode ser utilizado, a escória de alto forno, certo? Quanto à massa específica, né? A massa específica, pessoal, é a relação entre a massa e o volume, né?
Então, a gente pode classificar esses agregados como leves, né? A gente tem a vermiticulita, a argila expandida, o poliestireno expandido, normais, a areia, o seixo rolado, a pedra britada, e os pesados, né? Aí entra o minério de ferro, minério de bário, sucata metálica. E aí, por fim, a gente ainda pode classificar esse agregado, né, quanto à dimensão das partículas, né? Ele é classificado como agregado miúdo, né, que é um material que passa na peneira com abertura de 4,75 milímetros e fica retido na peneira com abertura de 0,15 milímetros, né? Aí aqui a gente tem o exemplo da areia e o jogo de peneiras, que quando a gente for falar de granulometria eu explico bem melhor isso para vocês. E aqui ele ainda pode ser, aqui ó, quanto à dimensão dos grãos, né? A gente tem ó, o tipo de areia. Então a gente vê que até nas areias, né, existe uma classe que classifica essas areias de acordo com a granulometria, né? Então a gente vai ter areia fina, areia média, areia grossa, né? Que a gente vê muito utilizando aí nos traços de concreto e argamassa. E aqui a gente tem o tamanho, né? Ó, quando a areia é muito fina, o tamanho varia de 0,15 a 0,6 milímetros, fina de 0,6 a 1,2 milímetros, média de 1,2 a 2,4 e grossa de 2,4 a 4,8, né? Essa parte de módulo de finura, posteriormente eu vou ver com vocês, tá certo? Aí aqui a gente tem a diferença, né, da granulometria entre a areia grossa e a areia média, por exemplo. A gente consegue visualizar, né, que essa diferença está relacionada ao tamanho das partículas. E aí a gente tem o agregado graúdo, que é aquele que ficou retido na 4,75. O miúdo, ele passa pela 4,75 e fica retido na 0,15, e o graúdo, ele fica retido na 4,75. E aí a gente tem alguns exemplos, né, de agregado graúdo. A gente tem o seixo rolado, a pedra britada, né? E aí a gente até vê aqui, ó, a divisão das britas de acordo com seu diâmetro. Por exemplo, brita 1, brita 2, certo? E aqui, pessoal, a gente tem a norma, né, NBR 7211, que fala justamente sobre essa parte de agregados para concreto, né? Então a gente tem aqui, ó, o número da brita, né, brita 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui a gente tem a malha da peneira, né, que fala sobre o tamanho nominal das partículas, né. E aqui é interessante, que aqui é segundo a NBR e aqui é o comercial, né. Então, no comércio, como é que você vai comprar? A brita 0, o diâmetro mínimo é 4,8 e o máximo 9,5 milímetros, né. A brita 1, 9,5 milímetros a 19, a brita 2, 19 a 38 e assim sucessivamente, certo? Observação aqui, para efeito de dosagem, pode-se utilizar o diâmetro máximo, na verdade, a dimensão máxima, né, característica, igual a 25 milímetros para uma mistura de brita 1 e brita 2. É bem comum, pessoal, na elaboração do concreto, a gente fazer essa mistura, né, de britas de granulometrias diferentes. Aí a gente vai ver um pouco melhor mais à frente. Aí aqui estou mostrando para vocês, né, a classificação das britas, ó, de acordo com o diâmetro. A gente vê que quando esse número aumenta aqui, ó, também está aumentando o diâmetro da brita, né? Então a gente vê aqui com a granulometria bem menor a brita 0, um pouco maior a brita 1, assim como a gente viu, né, de acordo com o tamanho ali das partículas na tabela anterior. Bom, pessoal, hoje era isso que eu gostaria de conversar com vocês. A gente se fala na próxima aula. Tchau, tchau!